Lucas 7:36. Amém? Podemos? Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por trás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-o com suas lágrimas e os enxugava os pés com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e ungiu com perfume. Ao ver isto, o fariseu que havia convidado disse consigo mesmo: se fosse profeta, bem saberia que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus dirigiu-se ao fariseu e disse: Simão, uma coisa tenho que lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. E Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores, um que lhe devia 500 denários e o outro devia 50. Como ele não tinha como pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. Amém? Senhor Deus amado, Deus querido, aqui estou, meu Pai amado, trazendo, Pai querido, essa palavra, que o Senhor possa, meu Deus amado, dirigir, Senhor, e aplicar em cada coração, segundo o teu querer, segundo a tua vontade, trazendo entendimento a cada um, Pai, que aqui está, meu Senhor da glória. Que não seja apenas uma palavra ministrada, mas que seja uma palavra que venha trazer frutos, venha trazer orientação e sabedoria para o teu povo, Pai. Em nome de Jesus. Fala, Senhor, com o teu povo nessa noite, Pai, querido e amado. Enche essa igreja com a tua glória, com o teu poder, meu Senhor amado, que tudo possa ser feito para o louvor da tua glória, meu Pai. Todos que aqui nessa casa estão nessa noite, venham ser ricamente e abundantemente abençoados pelo teu poder e a tua glória já manifesta nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Eu estava meditando nessa palavra, e aqui eu pude tirar algumas coisas que falou muito com o meu coração, falou muito com a minha vida. E eu creio que vai falar também com a vida de vocês. Deus ministrou no meu coração essa palavra dessa maneira. Esse homem, né, um fariseu. Hoje a gente usa fariseu como uma palavra para meio que para denominar alguém de pouca fé ou alguém meio incrédulo. Mas fariseu aqui também era alguém que era muito letrado e que tinha a sua seita, que era, estudava e ensinava na sinagoga, né? E esse homem era um homem de posse, um homem de bens. E ele deve ter ouvido falar, né, de Jesus, das coisas que Jesus já estava fazendo, os milagres, por onde Jesus passava, a multidão que o seguia. E ele manifestou o desejo de convidar Jesus para um jantar na casa dele. E aqui eu já começo a aprender a primeira lição, que todas as vezes que nós convidamos Jesus, ele se faz presente. Aleluia. Ainda que seja um fariseu, ainda que seja aqueles que não confessem Jesus como Senhor e Salvador, mas se convidar, ele vem e fica presente. E esse homem convidou, e a palavra diz que Jesus foi e se assentou na mesa. E eu já começo a aprender mais uma lição.
que todas as vezes que a gente convida Jesus, Ele se faz presente, mas Ele só ocupa o espaço que a gente determina. Se você determinar que Jesus vai entrar na casa e pode manifestar a sua glória e seu poder, e essa casa toda é dele, todo o seu ser ele pode controlar, ele vai fazer. Mas se você apenas separar um lugarzinho, ou do lado do seu coração, ou num cantinho, é ali que Jesus vai ficar. Porque Jesus é educado. Ele separou um lugar na mesa. Devia ter lugar marcado. Jesus chegou e se assentou. Eu quero dizer para você essa noite que Jesus está na casa. E que você já pode glorificar e dar espaço para Jesus se manifestar. Porque nós o convidamos. Desde a hora que o culto começou, com louvores, com oração, nós já o convidamos. Ele já se fez presente. Agora a manifestação da glória dele, do poder dele, da unção dele nesse lugar, quem determina é eu e você. Então, se você crê que Jesus está na casa, você já pode dar um glória a Deus, um aleluia, levantar suas mãos e já começar a agradecer, porque Jesus está na casa. E eu aprendo outra coisa também. Que esse homem, quando ele convidou Jesus, ele deve ter passado o dia preparando o vinho, a taça, os copos, tudo, querendo tudo de primeira para Jesus. Vou preparar, foi para a cozinha, deu ordem aos cozinheiros, faço o melhor menu que o mestre vai. Aqueles que se chamam Messias, aquele homem que anda, vai vir jantar aqui hoje. Então vamos preparar a mesa, vamos preparar o jantar, vamos preparar os copos, vamos preparar os vinhos. E começou todos os protocolos. Só que fariseu era pessoas que tinham suas convenções, que tinha seus protocolos, que tinha suas maneiras de fazer os seus preparativos. Eu fico imaginando nós, quando a gente começa a preparar nossas festas, os nossos congressos, e a nossa alegria, aquele vai e vem, vamos fazer assim, vamos fazer assado, e a gente escolhe cor de camisa, e a gente escolhe tema, e a gente escolhe louvor, e a gente escolhe ornamentação, a gente escolhe enfeite, a gente escolhe tudo o que nós queremos fazer para agradar o mestre. E não foi diferente com esse homem. Só que com uma coisa ele não contava, que o protocolo ia ser quebrado. Uma coisa ele não contava, que algo diferente ia acontecer, além daquilo que ele já tinha organizado. Estava tudo muito bem organizado para receber o mestre. Irmãos, e nós somos assim também. Quando a gente começa a preparar algo que nós dizemos que é para Jesus, a gente bota nossas conversões, tudo do jeito que a gente quer que seja. Mas a gente tem que estar preparado, porque aonde o mestre está, o protocolo é quebrado. E ele não esperava, né? Era um jantar, era uma coisa oficial, e de repente, diz a palavra, que entra uma mulher pecadora. Ou seja, alguém que não foi convidado. E é uma outra coisa que eu aprendo, que aonde Jesus está, estão os pecadores. Se Jesus está, você pode ter certeza que tem pecador. Porque Jesus, ele diz que veio para que nós sejamos salvos. Se nós precisamos de salvação, é porque
nós estamos em pecado. Se precisamos de Jesus, é porque precisamos ser perdoados. E aquela mulher entra e se lança aos pés de Jesus. E começa a adorar. E como não foi diferente, ele já tinha preparado tudo, estava tudo tão bem organizado. E entra aquela mulher com um vaso de alabastro, começa a ungir e começa a beijar os pés de Jesus. E ele olha para um lado, olha para o outro e fica indignado. Porque estava estragando a festa dele, estava estragando a comemoração dele. Ele tinha organizado o jantar. E aquela mulher estava estragando tudo. Está todo mundo na mesa e tem uma mulher abaixada, beijando, ungindo, lavando os cabelos. Só que ele não sabe que pecador, quando se lança nos pés de Jesus, é transformado em adorador. Pecador lançado aos pés de Jesus se transforma em adorador. E aquela mulher já não era mais uma pecadora. A partir do momento que ela se lançou aos pés de Jesus, ela era uma adoradora. Aqui tem pecador transformado em adorador nessa noite? Então você pode começar a glorificar o Senhor. Ele não sabia, ele não entendia, porque ele só entendia de regras, de normas, de tudo que podia ou não podia fazer. Mas não entendia que diante de Jesus a gente tem liberdade. E aí, Jesus começa. E aí ele começa a falar com Jesus. Não falar, mas imaginar. Pensar na cabeça dele. Poxa, ele diz que é profeta e não sabe que está sendo tocado por uma pecadora. Mas como é que esse homem é profeta e permite que uma pecadora toque nele? Só que ele não entendeu que se Jesus não quisesse ser tocado por uma pecadora, não tinha entrado na casa dele. Porque se ele entrou na casa dele, é porque, quer dizer, isso é coisa de fariseu mesmo, sempre se achar que está acima do bem e do mal. Né? Ele convida Jesus para a casa dele, e se fosse profeta, ele saberia que estava sendo tocado por uma pecadora. E aí, se ele fosse profeta, só profeta, ele podia até não querer ser tocado por uma pecadora. Porque esse espírito de santidade, que muitas vezes roda, que muitas vezes se falam por aí, é diferente. É diferente do Espírito Santo. É diferente do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele quer ser tocado pelos pecadores. Porque quando o pecador toca em Jesus, ele é transformado. Quando o pecador toca em Jesus, ele é mudado. E a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado nas nossas organizações, nas nossas festividades, para a gente não ser um impedimento para o pecador chegar até Jesus. Porque muitas vezes a gente organiza tanto, a gente faz tanto, a gente sai, eu estou falando de mim mesmo, a gente vai ali, compra isso, compra aquilo, faz. Alguém fala alguma coisa, entristece o nosso coração. Alguém diz que não vai participar, a gente fica triste também. E os protocolos, tudo que a gente foi organizando, vai caindo. As coisas começam a não ser do jeito que a gente queria que fosse. E aí, quando chega na hora do banquete, os pecadores entram, são perdoados. E nós que somos o dono da casa, que preparamos a festa, muitas vezes não damos espaço para Jesus agir como quer agir em nós mesmos. Talvez nós sentamos no nosso cantinho,
Porque a gente olha e fala, poxa, eu queria que tivesse assim, eu queria que tivesse assado, queria que tivesse uma flor ali. Ah, mas o fulano que eu tinha pedido para fazer isso não pôde. E a gente começa com tanta coisa. E Jesus fica só num cantinho. O pecador entra, Jesus se manifesta, ele consegue ir aos pés de Jesus, e os donos da casa, mesmo que preparou o evento, muitas vezes não conseguem alcançar essa manifestação da glória. Não conseguem alcançar essa manifestação do poder. Eu estou falando isso porque nós estamos à porta dos nossos congressos, para a gente ficar bem ligado. Se porventura o protocolo for quebrado, se porventura nem tudo sair como nós planejamos, ainda assim que a glória do Senhor seja manifesta. Porque o importante é que o Senhor se manifeste. Importante é que a glória do Senhor enche essa casa. E aí aquela mulher, ela se lança aos pés de Jesus. Ela começa a adorar Jesus. Ela começa a ungir Jesus, a lançar, chorar e molhar os pés de Jesus com lágrimas e secar com os cabelos. E aí, muitas vezes, ele olhou para aquela cena e não estava entendendo nada. Não estava entendendo. Por quê? Porque o que aquela mulher estava fazendo, ela estava chorando de alegria por ter sido perdoada. As lágrimas representavam a alegria do perdão. O cabelo, naquela época judia, para soltar o cabelo, era um momento de sedução. Então ali ela estava entregando aos pés de Jesus o que era o instrumento do seu pecado, que era o perfume e os cabelos. Ela estava colocando aos pés do Senhor. E eu quero te dizer nessa noite, se você tem algo que te impede de adorar o Senhor, de deixar o Senhor se manifestar na sua casa, na sua vida, na sua família, hoje é noite de você lançar os pés dele, porque ele está na casa, porque ele está presente. Você pode lançar os pés do Senhor essa noite, tudo que impede a tua adoração, tudo que impede você de adorar o Senhor. Irmão, porque quando a gente adora, cadeias são quebradas. Quando a gente adora, a cura se manifesta. Tem muita gente querendo ver Jesus agir. Tem muita gente querendo ver Jesus fazer. Tem muita gente querendo ver a glória de Deus. Mas tem muita gente que não quer se entregar a esse tipo de adoração. Não quer louvar, não quer adorar. Quer deixar Jesus sentado à mesa. Simplesmente Jesus sentado à mesa. Ele convida Jesus e separa o lugar. Até aqui, daqui para lá você não passa. Se você quer ver Jesus se manifestar na tua vida, se você quer ver Jesus fazer o impossível para você, você tem que dar espaço para Jesus se manifestar, para Jesus não ficar só num lugar determinado. É de trabalho que eu preciso, então eu quero Jesus que abre a porta de emprego. Ah, mas eu preciso, vamos se dizer, eu preciso de cura. Então eu quero Jesus que cura. E aí Jesus é só o médico na sua vida. Irmão, Jesus, ele é tudo e todo, para todos. Ele tem que ser manifesto em todas as áreas da tua vida. Você tem que aprender, nós temos que aprender a nos entregar, a não ter vergonha de adorar, a não ter vergonha de glorificar. Porque aquela mulher, ela chegou ali naquele lugar e ela roubou a cena. Quem deu o jantar foi o fariseu. Quem ornamentou foi o fariseu. Mas quem saiu perdoada, quem aqui, se hoje você lê, se hoje você prega sobre essa passagem, não é por causa do fariseu, mas é por causa da pecadora que se arrependeu e adorou. Aleluia. Glória a Deus. Você não prega, essa passagem não está aqui porque o fariseu resolveu dar um jantar.
Essa passagem não está aqui porque o fariseu resolveu fazer uma festa para Jesus. Mas essa passagem só está escrita aqui porque uma pecadora se arrependeu e adorou. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Essa passagem só existe por esse motivo. E uma coisa interessante, que eu acho, quando chegou num determinado momento, que Jesus viu o sentimento daquele fariseu, incomodado por aquela mulher estar fazendo aquele... Para ele era uma cena, nós sabemos que era adoração. E o fariseu ficou incomodado, Jesus se levanta, vai até o fariseu e o chama pelo nome. Isso significa que Jesus conhecia ele. Ele chamou Simão e conta uma história para ele. Tinha um credor, tinha um servo, um homem que devia 50 denários e o outro devia 500. O credor perdoou os dois. Quem é que vai amar mais? O fariseu, como ele entendia de regras e convenções, imediatamente ele respondeu: o que mais foi perdoado. Aí Jesus disse certo. Foi o que aconteceu com essa mulher. Ela muito foi perdoada, então ela muito ama, ela muito adora. Então eu aprendo que adoração está ligada ao amor. E o amor está ligado ao perdão. E só tem disposição de perdoar quem ama. E só ama quem entende que já foi perdoado. Se você entende que você já foi perdoado de multidões de pecados, que Jesus levou sobre si todos os seus pecados, se você entende, você ama. E se você ama, você perdoa. Você não tem problema com perdoar. Por quê? Porque você já foi perdoado. Você ama demais a Jesus porque Ele te perdoou. E se você sabe o quanto você foi perdoado, você não vai ter nunca problema de perdoar. Então Jesus aqui, ele deu uma lição para esse homem. Ele disse, quando ele olhou e deu essa lição e contou essa história, ele estava dando uma oportunidade àquele fariseu, àquele homem, de reconhecer que ele também necessitava de ser perdoado. Que ele também precisava de Jesus. Jesus estava dizendo para ele: eu estou na casa, eu estou aqui, eu estou à tua mesa. Você tem a oportunidade agora de reconhecer que você também é pecador, que você também necessita de perdão. Porque fariseu é assim, ele reconhece o pecado do outro. Ele reconhece aonde o outro pecou. Mas olhar para dentro de si e reconhecer que ele também depende de perdão, não. Jesus já estava na casa dele, mas Jesus, quando entrou ali, Jesus entrou, sentou e ficou no lugar que ele determinou. Quem fez Jesus se levantar e se manifestar foi a mulher. E o mais lindo foi que Jesus levantou, se manifestou e testemunhou a favor dela. Porque aquela mulher impactou Jesus. Ela deixou Jesus impactado. No outro dia o pastor pregou aqui o homem que deixou Jesus impactado. Né? O homem apenas falou umas palavras de fé para Jesus. Mas nós mulheres somos mais criativas, mais intensas, né? O homem só falou, mas aquela mulher chorou, lavou os pés de Jesus com lágrimas, secou com os cabelos e ainda ungiu.
e deixou Jesus impactado. Eu quero dizer nessa noite, se nós olharmos para dentro de nós e tentarmos ver se nós temos tido a atitude que tem impactado Jesus. Quais são os nossos atos, as nossas atitudes que nós temos tido, se nós temos impactado Jesus? Se nós estamos tendo atitude que levanta Jesus e faz ele testemunhar a nosso favor, a se manifestar a nosso favor. Eu fiquei pensando comigo. Falei, Jesus, muitas vezes a gente precisa reconhecer o quanto nós somos dependentes, quanto nós precisamos da sua graça e da sua glória. Porque muitas vezes nós passamos um dia todo, prepara uma coisa ali, prepara uma coisa aqui, prepara, e Jesus fica só num cantinho. E às vezes a gente passa o dia inteiro esperando a hora que a gente vai ter tempo para fazer uma oração, a hora que a gente vai ter tempo para dar um glória a Deus, a hora que a gente vai ter tempo para ler um versículo bíblico. E às vezes a noite chega e esse tempo não chega. E aí a gente vem para a igreja e já chega na igreja assim, hoje Deus tem que falar comigo. Hoje eu quero ver, hoje o fogo tem que descer, tem que acontecer. Irmão, a igreja é eu e você. Se nós não chegarmos aqui cheio dessa glória, se nós não chegarmos aqui disposto a ser adorador, a se prostrar nos pés de Jesus e reconhecer o quanto nós somos dependentes dele, e glorificar e adorá-lo, vai continuar assim, porque parede não glorifica, porque parede Jesus não se manifesta na parede, Jesus se manifesta através de mim e de você. Sou eu e é você que tem que dar lugar para que essa manifestação possa acontecer. E aí você vai começar a ver os milagres acontecer. Jesus não recusa a presença dele. Ele sempre se faz presente. Quando você convida, ele se faz presente. Ele está na casa. Agora, o lugar quem determina é você que determina. Às vezes, irmão, mas será que eu preciso gritar? Será que eu preciso pular? Será que eu preciso... Não sei, irmão. Cada um adore da sua maneira. Eu sou intensa, eu gosto de gritar, eu gosto de dar glória, eu gosto de dar aleluia. Mas se você não gosta, faça da tua maneira, mas adore. Eu sou meio parecida com essa mulher que chegou, jogou cabelo. Eu gosto de dar glória e aleluia. Gosto de me levantar. Mas se você gosta de chorar, se você quer rir, não importa. A maneira que você adora, importa que você adore. E quando alguém estiver adorando, não fica com protocolos. Porque não é assim que adora. Porque Jesus não é surdo. Porque não é assim, porque... Deixa, cada um adora da sua maneira. Importa que o mestre seja adorado. Nós temos que entender que se a gente quer ver a manifestação da glória de Deus nessa casa, Jesus já está presente, Jesus já está na casa. Então não depende mais de Jesus, depende de mim e de você. Depende de nós a ser adoradores, depende de nós a nos entregar. E não adianta você cobrar porque tem que ser o pastor, porque tem que ser a diaconisa ou porque tem que ser a ministra. Cada um de nós aqui somos um adorador. Cada um de nós aqui somos pecadores que já fomos perdoados. E que podemos trazer e fazer essa glória manifesta nesse lugar. Nessa noite eu te convido a ser adorador. E você vai sair daqui diferente.
Porque enquanto você estiver aqui adorando, enquanto você estiver aqui louvando, cadeias vão ser quebradas na sua vida, na sua casa, no meio da sua família. O que você veio buscar hoje é culto de oração, mas você pode adorar. Porque nós estamos acostumados a chegar no culto de oração apenas para pedir o que nós queremos, o que nós precisamos. Tá certo? Tá. É culto de oração, você pode pedir. Você veio, você pode pedir. Você pode chegar aqui, você pode pedir, você pode entregar os seus pedidos, mas os seus pedidos só vai ser aceito, só vai ser recebido quando a glória de Deus descer. Só vai ser recebido quando o mestre sair de alguma dessas poltronas e se manifestar em você e em mim, na igreja. Quando houver manifestação do poder de Deus, a manifestação da glória de Deus, a casa estiver cheia da glória de Deus, você pode ter certeza que está havendo movimento nas áreas que você entregou no altar. Eu não sei o que você veio buscar nessa noite, mas se você começar a adorar, eu já começo a profetizar e declarar que já vai acontecer na tua vida. Se você começar a adorar, se você começar a dizer para Ele que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é digno, começar a lançar a sua adoração sobre Ele, Ele começa a se manifestar, porque Jesus se agrada da nossa adoração, Jesus se agrada do nosso louvor. Ele simplesmente só quer ser adorado. E aí a gente, pode ser que vocês achem, né? Mas será que Ele quer mesmo ser adorado? Será que ela não está exagerando? Não, sabe por quê? Porque Ele cobrou do fariseu. Ele, quando chegou, depois que ele falou que ele disse que ele contou a historinha para o fariseu, aí ele disse para Jesus, ele voltou-se para a mulher, olhou para a pecadora e disse: Simão, você está vendo essa mulher? Quando eu entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, ou seja, não fez nada para mim. Você não me deu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os pés com lágrima e enxugou com os cabelos. Jesus recebeu. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que eu entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não me ungiu, mas esta, com perfume, ungiu meus pés. Por isso, foram perdoados os pecados dela. Porque muito amor, aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E seus pecados estão perdoados. Então, Jesus mostrou na palavra que ele não precisava daquele jantar. Ele não precisava. Ele apenas precisava do mais simples. Uma água para lavar os pés, um beijo. Irmão, Jesus não liga para a ostentação. Jesus não está nem aí para aquilo que a gente quer ostentar para Ele, mas Ele se agrada de um coração contrito e quebrantado na presença dEle. Ele se agrada daquele que se derrama, que se entrega aos pés dele. E eu fiquei assim falando comigo mesmo, né? Porque eu sou chata quando eu vou fazer alguma coisa. Eu quero louça, eu não quero copo descartável, sou muito enjoada. Eu gosto de tudo. Sou muito chata com essas coisas de ornamentação. Não gosto de flor de papel, tem que ser flor natural. E eu que escolho.
e tem que ser eu que escolho, umas coisas bobas. Que quando eu li essa passagem aqui, eu falei, obrigado, Jesus, apanhei mesmo, muito obrigado, mas eu vou aprender, eu aprendo a ser adoradora, aí o Senhor vai se manifestar na minha vida, o Senhor vai se manifestar na minha casa. E eu fiquei, assim, admirada quando o Senhor me deu essa palavra, porque a gente está, né, nas portas do nosso congresso, e a minha cabeça começa a ir para os... Falei, não, Senhor amado, mas o que eu quero aqui nesse lugar é a tua presença, é o teu poder, a tua glória, é pecador arrependido nesse altar. É isso que eu quero, que entre aqui. Quantos pecadores e pecadoras quiser adorar, ainda que quebre o protocolo, ainda que quebre aquilo que está organizado, mas que o teu nome seja glorificado, e a tua glória enche essa casa, e haja mudança, e haja transformação, e haja cura, e haja um mover sobrenatural nesse lugar. Louvado seja Deus. Eu quero concluir, a gente deixar, porque a gente vai falando, né? As coisas ficam soltas. E a gente só concluir para a gente guardar, né? No nosso coração aquilo que Jesus quer da gente. Né? Então, uma das primeiras coisas que eu falei, que a gente aprende, que todas as vezes que buscamos a Jesus, que chamamos por Ele, Ele se faz presente. A segunda coisa, que Ele só manifesta o seu poder, a sua glória, de acordo com a nossa fé, de acordo com o espaço que a gente permite e determinamos que Ele se manifeste na nossa vida, na nossa casa. Se você quer ver a manifestação do Senhor na sua vida, no meio da sua casa, no meio da sua família, deixa Ele controlar todo o teu ser, deixa Ele controlar a tua vida, deixa Ele controlar a tua casa. Porque com Jesus está no controle, não tem erro. Quando Ele está no comando, o barco pode até balançar com o vento, mas não afunda. Eu aprendo também, a terceira coisa que eu aprendo é que pecador lançado aos pés de Jesus é transformado em adorador. Então aqui nessa noite está cheio de adorador. Nós somos adoradores porque já fomos transformados. Já nos lançamos nos pés do Senhor e já fomos transformados. Uma outra coisa também que eu aprendo, que não podemos perder a oportunidade de adorar Jesus quando Ele se faz presente na casa. Eu aprendo que quando Jesus, porque o fariseu, ele perdeu a grande oportunidade de adorar Jesus que estava na casa dele. Então, irmão, cada vez que você botar o pé aqui, você pode ter certeza que Jesus está na casa. Porque você entrou, Ele diz que estaria comigo e contigo até a consumação do século. Então, se eu e você estamos aqui, Jesus está também. Ele diz que aonde estaria 2 ou 3 reunidos, Ele estaria no meio de nós. Então, Ele está aqui. Então, se Ele está na casa, você nunca perca a oportunidade de adorá-lo, de glorificá-lo, de bendizer o nome dEle, de dizer que Ele é bom, de dizer que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é grande, que Ele é maravilhoso. Não perca essa oportunidade de ser adorador. Não importa o que você está passando, o que eu estou passando. Todos nós temos lutas e só vai findar quando Jesus voltar. Vamos ter luta sim, mas vamos adorar. A quinta coisa também que eu aprendi também nessa passagem é que Jesus não se preocupa com nossos utensílios, por mais lindo que for, com os nossos aparatos, com a nossa ornamentação, mas que Jesus quer de nós. Nós podemos fazer tudo isso sim, mas o mais importante é um coração aquebrantado e contrito na presença dEle. Por que eu estou falando isso, irmão? Para quando a gente
planejar alguma coisa e as coisas saírem um pouco daquilo que nós planejamos, nós não deixarmos isso atrapalhar a manifestação do Senhor. Não deixar isso atrapalhar que Ele venha nos usar, que Ele venha se manifestar em nossa vida. Porque eu estou falando, porque eu já cheguei em evento e impedi que o Senhor fizesse o que queria fazer na minha própria vida por causa de mimimi, por causa de nhenhenhê, por causa de tchá-tchá-tchá. Então, que a gente venha entender isso. Porque Deus, quando Ele me deu essa palavra, Ele falou comigo. Que a glória de Deus, a manifestação dEle, não depende do que eu planejei. Não depende do que eu quero que seja. Mas depende do que Ele quer fazer. Todos os planos e projetos nessa casa não é meu e não é seu. Não é do pastor, não é da Zezé, não é de nenhum pastor, é do Senhor. Nós estamos aqui apenas para executar. Então que nós possamos ter esse entendimento. De não deixar Jesus no cantinho. Eu quero terminar, assim dizendo. Que saber que o perdão, isso aqui eu anotei para mim mesmo. Saber que o perdão e o amor caminham junto. A nossa maneira de amar está ligada ao quanto nós entendemos que somos perdoados. E todos os dias, nós precisamos desse perdão. Não excluindo, mas trazendo para os pés de Jesus aqueles que precisam ser perdoados, para que eles sejam transformados em adorador. Amém? Eu fiquei bem com essa palavra, porque quando o Senhor nos corrige, quando Ele nos traz uma palavra de exortação, é porque Ele nos ama e quer nos colocar no caminho. Então eu creio que nessa noite aqui, culto de oração, você que veio aqui trazer a sua causa, que veio aqui trazer alguma situação que você precisa ser mudada, que precisa ser transformada na sua vida, eu quero te convidar que você venha para o altar e adore. Adore porque o mestre está na casa. Amém? Que você se coloque na presença dele e entregue todas as tuas causas na mão dele. Porque enquanto você estiver aqui adorando, enquanto você estiver aqui bendizendo o nome do Senhor, enquanto você estiver aqui lançado aos pés dele, cadeias estão sendo quebradas.